Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Oportunidade essa que nós aproveitamos para poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus. E a você que não fez sua inscrição, convido a fazer a sua inscrição, a visitar a nossa página no YouTube, deixando ali o seu like, o seu motivo de oração, e que você possa também compartilhar com seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir uma mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos meditar na palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 3, pensando no tema: antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Deus. E Provérbios, no seu capítulo 16, versos de 1 a 3, nós lemos: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outras versões, estes mesmos versículos, na Bíblia Viva, nos diz o seguinte: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções, aliás. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Esses são os versículos na versão da Bíblia Viva. E na versão do Nova Tradução na Linguagem de hoje, ele traz da seguinte maneira: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Recebi durante a semana uma frase que diz o seguinte: o diabo pensou que tudo tinha tirado, ou melhor, o diabo pensou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. Isso ele não tira de você. Creia. Vou ler novamente. O diabo pensou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. Isso ele, o diabo, não tira de você. Creia. Por isso, pensarmos aqui no seguinte tema: antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Deus. Nós temos a mania ou o costume de achar que fazemos tudo, que nós realizamos tudo, mas não é verdade. Se não, vejamos. Eis aí um dos nossos pensamentos: amanhã vou fazer tal coisa. Vou viajar no fim de ano. Vou comprar tal coisa. Esses são pensamentos, são planejamentos que nós temos. E acontece que nós não sabemos sequer se vamos estar vivos daqui a alguns segundos. Mas fazemos planos para tudo, mas sem saber se eles vão acontecer. E se nós não colocamos Deus em nossos planos, pode ter certeza de uma coisa: as chances de que esses planos não aconteçam é muito grande.
Então, os planos que fazemos, eles podem cair por terra, podem não acontecer. Todos os dias nós tomamos decisão. Algumas vezes nós somos obrigados a fazer escolhas que, de alguma forma, de alguma maneira, poderão nos trazer benefícios ou prejuízos. Mas precisamos tomar decisões. E, infelizmente, muitas pessoas fazem suas escolhas baseadas tão somente, firmadas tão somente no seu próprio conhecimento, sem ouvir o que Deus tem a dizer a respeito. E quando lemos então Provérbios, nós vemos aqui o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E é interessante que nós nos preocupamos mais em ter do que ser. Por exemplo, na profissão. Quando se pensa em uma profissão, o pensamento é o seguinte: preciso arrumar algo que possa me trazer mais dinheiro, possa me dar mais condições financeiras. E nós não pensamos naquela que nós poderemos ser realmente pessoas úteis. Mas pensamos em ganhar. E ganhar muito. E esse muito pode ter certeza que acaba não satisfazendo todos os nossos desejos e às vezes acaba causando frustrações. Quando pensamos então no casamento, há aqueles que pensam no casamento em arrumar uma pessoa que possa fazer-lhe feliz. Mas ela não pensa em se casar para fazer a outra pessoa feliz. Aquela que vai estar ao seu lado para que ela seja feliz. Ele pensa em si mesmo. Pensa em ter e não ser. Pensarmos então em moradia. Quantos não se preocupam em arrumar uma casa bonita, uma casa grande, uma casa com várias acomodações, vários cômodos, não é? Mas não pensa no calculo os gastos. Isso poderá lhe trazer impostos mais altos, gastos com, de repente, limpeza, com os cuidados que serão necessários, a manutenção. Mas o importante é ser, ou melhor, é ter, não é? Aquilo que enche os olhos e dá um certo grau de status, mas não pensa em ter tão somente um lugar onde possa morar, se abrigar com a pessoa amada, com a família, com os filhos. Quando pensamos então em igreja onde congregar, em muitos momentos nós procuramos uma igreja que seja próxima de onde nós moramos, onde vamos morar, para que ali nós possamos nos sentir felizes, não é? Mas nós não pensamos em procurar uma igreja onde possamos ser instrumentos usados nas mãos do Senhor. Não há essa preocupação. A preocupação é em ter e não ser. Ter comodidade. Ter lugar próximo. Ter facilidade. Jó, no seu capítulo 1, versículo 1, versículo 1, nos diz a respeito de Jó. E nos mostra aqui, Jó no seu capítulo 1, quem era a pessoa de Jó, quem era este homem Jó. Veja o que traz então o texto para nós pensarmos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem
temente a Deus. Um homem que com certeza poderia ter escolhido ficar distante, longe, quem sabe curtindo a vida. Mas o texto nos fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele escolhia se desviar do mal. Ele buscava estar longe daquilo que o afastasse da presença de Deus. E no verso 5 deste mesmo capítulo 1 de Jó, diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó podia deixar com que os filhos sofressem as consequências da sua própria escolha. Mas como Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, se preocupava ele com os seus filhos, com aquilo que seus filhos poderiam estar fazendo. Então ele levantava pela madrugada e levava sacrifícios para que os filhos fossem perdoados de quem sabe tivessem feito algo que desagradasse a Deus. Escolhas. Escolhas que às vezes nós fazemos e que nós não prestamos atenção. Sequer paramos para pensar nos resultados. Ainda nos versos 7 e 8 de Jó, nós vemos um diálogo em que Deus procura ter com Satanás. E o verso 7 nos diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás então respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o verso 8, Deus diz para Satanás: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, como eu disse no início, muitas pessoas querem ter, procuram ter e não ser. Jó tinha todas as coisas. Era um homem rico, de posses, mas era um homem que gostava de ser temente a Deus, tinha em seu coração temor a Deus, tinha alegria em servir a Deus. Homem íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Oportunidades com certeza não faltavam na vida de Jó, mas ele procurava ser uma pessoa reta, temente ao Senhor. Jó escolheu então e tomou a decisão de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de ser temente a Deus. E aqui vemos então o segundo diálogo de Deus com Satanás, já no capítulo 2, versículos 2 e 3. Quando podemos ler então nesse segundo diálogo, o Senhor fazendo com Satanás. Versículo 2, então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E veja o detalhe aqui de uma escolha de Jó. E ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. O texto mostra aqui que Jó já estava sofrendo as consequências da permissão de Deus a que Satanás agisse nas coisas que Jó possuía, menos na sua vida. Fisicamente, em tudo.
mas espiritualmente em nada. E Jó, no texto aqui lido, o Senhor diz: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, Jó escolheu manter a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. Provérbios, no seu capítulo 3, versículo 5, nós lemos: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência ou na sua própria capacidade e entendimento. Esse versículo é na Nova Bíblia Viva, português. Não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie na sua própria capacidade. Não apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Jó escolheu confiar no Senhor. Assim como lemos no texto aqui de Provérbios, não é? Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. O texto aqui nos mostra que antes de tomarmos qualquer decisão, nós precisamos perguntar para Deus, buscar a Deus. Jó, com certeza, para se manter fiel, colocou-se diante de Deus, conversou com Deus. E a sua fidelidade diante do Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o perder, se você for olhar o texto, aí você vai ver que Jó perdeu tudo. Perdeu os gados que tinha, perdeu os filhos, perdeu tudo. A ponto de ter em seu corpo feridas que eram coçadas com cacos de telha. Mas Jó permaneceu reto, íntegro, temente a Deus, uma pessoa que se desviava do mal. Escolhas. Escolhas que precisam ser feitas com confiança, com certeza. Em muitos momentos nós damos ouvidos à voz do nosso coração, mas a voz do nosso coração pode não estar certa e acabar nos levando então por caminhos errados, fora dos planos, fora da vontade, fora do propósito de Deus. Jó tinha então os seus olhos abertos, voltados para Deus. Seus planos, seu desejo era tão somente estar fazendo a vontade de Deus. E eu pergunto para você, e você? Já parou para perguntar para Deus diante das decisões que você precisa tomar? O que Deus tem a lhe dizer, que maneira Deus tem a orientar, será que é o correto, será que é o momento certo? Você já parou para buscar ao Senhor? Jó se preocupava em agradar a Deus e não aos homens. Muitas pessoas se preocupam mais em agradar aos homens do que agradar a Deus. Provérbios, no seu capítulo 29, versículo 25, nos diz: quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Escolha. E Jó, um homem temente ao Senhor, íntegro, reto, que se desviava do mal. Filipenses, no seu capítulo 2, verso 13, nós lemos: porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Quando você busca a Deus, quando você teme a Deus, quando você, em tudo que você for fazer, ou em tudo que você fizer,
você buscar a direção de Deus, você perguntar a Deus se essa seria a melhor maneira, se esse seria o melhor método, se esse seria o momento, se esta é a vontade de Deus, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai colocar paz em seu coração. E Deus vai dar paz também àqueles que estão à sua volta, àqueles que estão participando junto com você. Não ficará dúvida. Mas todos terão alegria em seus corações. Jó, por manter-se fiel, por manter-se firme diante do Senhor, sem desistir, sem desanimar, sem deixar de buscar ao Senhor, mas continuando firme, temente, fiel, reto, obediente, afastando-se do mal, Deus lhe concedeu em dobro tudo quanto Jó havia perdido. Se nós vamos no capítulo 42, versículos 2, 5 e também o versículo 10. Quando Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é conhecimento, isso é busca, isso é entendimento daquele que teme ao Senhor, daquele que tudo que vai fazer, busca, pede ao Senhor, pergunta ao Senhor, teme ao Senhor, quer estar fazendo a vontade do Senhor. E veja aqui o que Jó nos ensina, no verso 2 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas pessoas conhecem Deus de ouvir falar de Deus, de ouvir falar a respeito de Deus, mas não tiveram ainda uma experiência com Deus. E Jó mostra que, olha, antes eu te conhecia só de ouvir, ou seja, só de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. E pela sua sinceridade, pela sua fidelidade, pelo seu temor ao Senhor, veja o que traz então o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Buscar ao Senhor é confiar no Senhor, é entregar no Senhor. E aqui nos chama a atenção, para finalizarmos aqui, de que nós devemos nos lembrar de que toda decisão correta deve trazer paz, deve trazer alegria ao nosso coração. E acima de tudo, aqueles que estão ao nosso redor, porque eles também contam com a nossa alegria, com o nosso sucesso, não é? Veja o que trouxe no início aqui do livro de Jó. Jó perdeu tudo, mas continua temente ao Senhor. Sua esposa diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó virou para ela e disse: louca, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus dá e Ele tira a hora que Ele quer. Mas o que nós precisamos é, em todo tempo, antes de tomarmos qualquer decisão, é confiarmos no Senhor, é temermos ao Senhor, é entregarmos nossa vida ao Senhor, é buscarmos ter uma vida como Jó, uma vida íntegra, reta, com temor ao Senhor e buscando desviar do mal, porque o mal está à nossa volta. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. E, como nos traz, então, Provérbios, o seu capítulo 16. Então, devemos buscar, temer esse Deus maravilhoso, porque Ele se faz presente, pronto a nos socorrer. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. E o verso 3 que nos diz: deixa nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão
bem-sucedidos. Mas para que eles possam ser bem-sucedidos, nós precisamos entregar ao Senhor. Antes de fazermos qualquer coisa, precisamos buscar a direção do Senhor, precisamos perguntar ao Senhor. E precisamos, acima de tudo, confiar no Senhor. Faça isso. Entregue ao Senhor. Confie ao Senhor o teu ser, sua vida. E com certeza, Deus dará muito mais do que você precisa. Porque Ele é Deus. Eu quero orar com você. Amado e eterno Deus, que a tua mão de poder possa ser sobre a vida deste que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Que ele aprenda a buscar ao Senhor. Que ele aprenda, Deus, a confiar no Senhor. Que ele aprenda, antes de tomar qualquer decisão em sua vida, a buscar ao Senhor, a perguntar ao Senhor, a esperar a resposta do Senhor. Porque nós podemos fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos seus lábios. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, visite esta vida, este coração, que está ouvindo o recado do Senhor, e que ele aprenda a viver na dependência do Senhor, que ele tema ao Senhor, mas que ele viva para a glória do Senhor. Eu te louvo, ó Pai, pelo cuidado do Senhor, te louvo pela bênção de poder confiar no Senhor. A alegria de poder ver o agir do Senhor em todo o tempo, tendo ao meu lado minha esposa após 10 dias de internação e saber que ali o Senhor pôde cuidar dela. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque a nossa confiança está nas tuas mãos. Cremos no teu poder e no teu cuidado. Por isso, ó Deus, eu entrego esta vida que está ouvindo o recado do Senhor, que o Senhor a visite e que o Senhor coloque paz e dele sabedoria para que ele possa viver na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te conceda uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Pastor José de Paula, nesse nosso momento, Vida com Deus. Que Deus derrame das ricas e copiosas bênçãos dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.